Olá, o grupo é composto pelos alunos Janina, Laís, Li e Marlon. Nós somos do curso técnico em agricultura 5 vespertino. Disciplina: Produção e Tecnologia de Sementes. Docente Ananda Mendes. Indicações técnicas para a produção de sementes de algodão. Primeiramente, vou começar falando do algodoeiro, que é um importante componente do sistema de produção, permitindo a rotação de culturas com soja e milho, sendo uma das fibras vegetais mais cultivadas e mais antigas do mundo. As sementes são produzidas por produtores em empresas especializadas. A semente é um pacote cujo conteúdo são todos os genes que caracterizam a espécie e a cultivar. Para garantir aos agricultores em qualidade e em quantidade suficiente de sementes, há um grupo formado por produtores responsáveis por multiplicarem o trabalho realizado pelos melhoristas. Os produtores de sementes certificadas dividem-se em classes. Semente genética é produzida sob responsabilidade do melhorista e mantida sob suas características de purezas genéticas. A partir desta é produzida a semente básica, produzida sob responsabilidade do obtentor ou de uma instituição por ele autorizada. Em geral, é a partir desta classe que se produz a certificada, dependendo da quantidade produzida. Semente fiscalizada resulta da multiplicação da semente básica certificada ou da própria fiscalizada, mantendo sua pureza varietal e identidade genética e produzida sob controle da entidade certificadora. Semente certificada resulta da multiplicação da semente básica, da registrada ou da própria certificada da categoria. É produzida pela entidade produtora de acordo com as normas estabelecidas pela entidade certificadora. É a classe de semente que será disponibilizada aos produtores. Minha colega Laís irá especificar mais. Campo de produção de sementes. O produtor que adquire uma semente de qualidade deve esperar que o seu plantio resulte na reprodução das características especificadas pela descrição da cultivar, com o máximo de uniformidade. Entidades envolvidas na produção de sementes. Entidade certificadora, que pode produzir a semente certificada, entretanto, esse papel vem sendo desempenhado pelo setor privado, por meio de contratos estabelecidos entre o obtentor da cultivar e uma entidade produtora. Temos também a entidade produtora, que se responsabiliza perante o cliente consumidor pelo que consta no certificado. É a entidade produtora. Temos também a cooperante. É o indivíduo em cuja área agrícola são produzidas as sementes. Quando a entidade produtora não dispõe de área suficiente para produzir toda a semente a que se propõe, faz contratos específicos com outros produtores para este fim. Temos também classes de sementes: semente genética, semente básica, semente certificada de primeira geração, semente certificada de segunda geração, né, C1 e C2, e sementes S1 e sementes S2. O estabelecimento de um campo de produção de sementes requer uma série de medidas, cujo objetivo principal é evitar que as sementes sofram contaminação genética ou varietal durante qualquer uma das fases do processo produtivo. As principais medidas a serem tomadas visando a produção de sementes são definição da cultivar, registro do produtor ou contrato firmado com o obtentor da cultivar, escolha da área, isolamento dos campos de produção e purificação.
Cuidados a serem tomados no processo de produção de sementes de algodoeiro. Taxa de cruzamento natural, misturas mecânicas, degeneração genética natural. Isolamento de campos para a produção de sementes básicas, certificada S1 e S2. 250 metros entre cultivares diferentes e 800 metros entre espécies diferentes. Inspeções no campo. Estas inspeções visam assegurar que as sementes não estejam contaminadas, física ou geneticamente, além dos limites tolerados. Os campos de produção de sementes de algodoeiro devem ser inspecionados pelo menos 2 vezes, visando confirmar os padrões de isolamento, presença e incidência de plantas fora do padrão, de plantas e de outras espécies. Raças e cultivares, ervas daninhas, proibidas e doenças, entre outros. Os estágios fenológicos onde as inspeções devem ocorrer são os seguintes: pré-floração, floração e pré-colheita. Qualidade física e fisiológica das sementes. Para cultivos altamente tecnificados, como aqueles conduzidos em regime de irrigação, a qualidade da semente é de fundamental importância, pois a utilização de sementes de alta qualidade pode prevenir problemas na lavoura e prejuízos financeiros decorrentes de desuniformidades e falhas na emergência. O uso de sementes de elevada qualidade possibilita a obtenção de estante uniforme com plantas vigorosas e sadias, aumentando significativamente a chance de sucesso das operações e práticas culturais durante o ciclo da cultura. O processo de sementes de algodão envolve etapas diferenciadas, como o descaroçamento e deslintamento, além do armazenamento temporário no campo, que podem causar danos mecânicos e efeitos imediatos e latentes na sua qualidade. De uma maneira geral, o roteiro seguido das sementes no campo até a usina consiste na colheita, armazenamento temporário por 1 mês no campo, transporte, armazenamento temporário por 3 meses na usina em forma de tulhas, transporte e beneficiamento em descaroçadores de serra ou de rolo, além, é claro, do processo de deslintamento das sementes que são armazenadas até a próxima semeadura. Durante o armazenamento temporário, o linter presente nas sementes de algodão pode ser um importante veículo de disseminação de patógenos, que pode comprometer o sucesso da cultura. O linter também favorece a presença de fungos saprófitas, que podem dificultar a detecção de micro-organismos importantes. Dessa forma, o deslintamento melhora a qualidade fisiológica das sementes por reduzir os micro-organismos que se encontram na superfície das sementes. Bom, vou falar da análise de qualidade de semente. Bom, a análise de semente é essencial para o controle de qualidade na comercialização, e essa é realizada nos laboratórios oficiais. Bom, o teste de pureza. O teste de pureza tem o objetivo de determinar a composição e o material inerte da amostragem e também a identidade das espécies de sementes e, por inferência, a do lote de sementes. E ele pode ser realizado com 1 ou 2 ou mais amostras do trabalho em cada lote. E primeiramente, tem que ter o peso mínimo da amostra do algodão, que é 350 gramas, e também o número de casas decimais, que é 1. E depois tem que fazer a separação manual dos componentes, que são as sementes puras, as impurezas e as outras sementes. E essa separação é feita em cima de uma cartolina branca. E também pode usar pinças para auxiliar. Depois dessa separação, tem que fazer cálculos de acordo com o número de amostras usados para o teste. E então tem cálculos de uma amostra de trabalho.
E o peso final é igual à somatória de todas as frações, que tem a semente pura, a impureza e as outras sementes. E se o peso final for maior que 3% do peso inicial, então tem que realizar um novo teste. E se o peso final for menor que 3% do peso inicial, então tem que calcular a porcentagem de pureza. E a porcentagem de pureza é igual ao peso de sementes puras vezes 100 e é dividido por peso final. E no caso de 2 amostras do trabalho, o peso final também é igual à somatória de todas as frações. E se o peso final for maior que 3% do peso inicial, então tem que realizar de novo um teste com duas amostras novas e calcular a porcentagem de cada componente. E fazer também o teste de variação entre essas 2 amostras de trabalho. E essa realização é conforme as regras para a análise de sementes. E se o peso final for menor que 3% do peso inicial e a sua tolerância entre essas 2 amostras não exceder, então tem que calcular a porcentagem de pureza para cada uma dessa amostra e a sua média, que é a mesma fórmula dessa daqui. E o teste de germinação. O teste de germinação visa determinar o potencial máximo de germinação de sementes e que pode ser usado para comparar a qualidade de diferentes lotes de sementes e também para estimar o valor para a semeadura em campo. E esse teste pode ser realizado com 400 sementes e com repetições de 4 de 100, de 8 de 50 e de 16 de 25 sementes de cada lote. E nesse teste tem várias metodologias, como por exemplo a germinação em rolo de papel e a germinação em gearbox. Então vou falar a germinação em rolo de papel. A germinação em rolo de papel é feita com os papéis germitestes que são umedecidos na proporção de 2,5 mililitros de água destilada por grama de papel. E normalmente, as sementes são de 25 ou de 50 ou de 100. Essas sementes colocadas entre as 2 folhas de papéis. E elas são enroladas e mantidas no germinador, que é regulado com a temperatura de 20 a 30 graus Celsius. E depois de 4 dias, é realizada a primeira contagem. E depois de 12 dias, a segunda contagem. E a germinação em gearbox. Essa germinação também usa os papéis germitestes umedecidos na mesma proporção do anterior, que é 2,5 mililitros de água destilada por grama de papel. E esses papéis são colocados dentro da caixa gearbox. E essas sementes são colocadas em um espaçamento de 1 a 5 vezes a largura ou o seu diâmetro das sementes. E depois essa caixa é colocada dentro do germinador e é regulado também na mesma temperatura, de 20 a 30 graus Celsius. E também, após o 4º dia, realiza-se a primeira contagem e depois de 12 dias a segunda contagem. O teste de vigor. Esse teste tem o objetivo de determinar uniformemente e rapidamente a capacidade da semente em se germinar e se desenvolver em uma condição limitante. E existem vários tipos do teste de vigor e vou falar um deles, que é o envelhecimento acelerado. Bom, ele funciona da maneira em que as sementes são condicionadas em uma camada em cima de uma tela metálica
em uma caixa Gerber. E embaixo da tela metálica é adicionada uma camada de água que não faz o contato direto com as sementes, mas deixa o ambiente com alta umidade. E essa caixa é levada para dentro da câmara de crescimento na temperatura de 41 graus Celsius e com uma duração de 48 horas. E depois disso, realiza-se um teste que funciona da mesma maneira com o do teste de germinação em areia. E essas plântulas são avaliadas depois de 4 dias da semeadura. Padrões para comercialização de acordo com a instrução normativa. O que estabelece isso, gente? Estabelece normas, tá? Específicas e também padrões de identidade e qualidade para a produção e comercialização de sementes, tá? Nesse caso, vamos falar sobre algodão, tá? Bem, a lei normativa, que é conhecida como uma norma complementar administrativa, segundo a instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, número 45 do ano 2013, indica uma lei principalmente com 5 artigos, tá? Que eu não irei especificar aqui, porque senão a apresentação irá ficar muito extensa, mas sim vou deixar o link dessa lei aqui embaixo, tá? Agora eu irei falar sobre a porcentagem mínimo, né, de germinação do algodão e também a porcentagem mínimo da pureza de semente, tá? O percentual mínimo de germinação para comercialização de sementes para a cultura do algodão é de 75%, categoria C1, C2, S1 e S2. O que significa isso, né? C1 significa semente certificada de primeira geração, C2 significa semente certificada de segunda geração, S1 significa semente de primeira geração e S2 significa semente de segunda geração, tá? E o percentual mínimo de pureza é de 98%. E é isso, gente. Obrigado. Espero que tenham gostado da nossa apresentação. Até mais.